Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Você que quiser ouvir a rede União, é só acessar por Valdeir Carvalho /Rádio Metrópolis 7. Vamos falar sobre religião e vamos falar sobre o nosso mundo evangélico, porque quando a gente fala sobre a igreja, o comportamento, sobre as pessoas que compõem a igreja, é logicamente que nós estamos falando, né, vamos botar assim, humanos, pessoas. E as pessoas, elas têm os seus problemas, elas têm os seus defeitos, elas são imperfeitas. Isso é um ponto, nós não vamos poder mudar isso. Somos imperfeitos. Então, existe uma certa dúvida. Não é dúvida, acho que é uma inexperiência por parte de alguns cristãos, agora essa é a palavra, é uma inexperiência e, de um certo modo, uma certa insensatez no comportamento que se deve ter quando cristão. Jesus, na sua oração, ele falou assim: olha, Pai, eu não os peço que os tires do mundo, mas eu peço que os guarde. Porque ele sabia que vai tirar do mundo como? Tanto do mundo físico, quanto do sistema. Como que você vai tirá-los? Por exemplo, a igreja da perseguição, de uma perseguição que vinha por causa do próprio movimento cristão que estava ali surgindo, do próprio Jesus. Era impossível, mesmo ele sendo Deus, mas ele segue uma diretriz criada por ele mesmo. Então, o que acontece? Como que vai tirar do mundo? Você não tira, só quando morrer. Aí quando morrer, sai fora do mundo. Agora, enquanto se está no mundo, e se está nessa matéria, na carne, tem as suas imperfeições. Lógico, vai ter, não tem como. Mas, por causa disso, dessas imperfeições, eu continuo, então, na prática do erro? Não. Não. Uma coisa é o erro estar na gente. E uma coisa é eu aprender a lidar com as imperfeições, aprender a lidar com os erros e mudar isso. E mudar. Ah, mas você está falando uma coisa então contraditória. Se não dá, como é que muda? Muda. Você passa a conviver entendendo algumas limitações suas, como todos nós temos, limitações físicas, limitações de saúde. Não adianta, essas limitações nós iremos ter. Temos que nos preparar, né? Por exemplo, para você ter uma boa saúde, tem que se praticar o quê? Exercícios físicos, você precisa praticar esporte. Senão, vai ficar, né? Vai deteriorar. Você, quanto mais você tiver uma vida sedentária, pior é, fisicamente. Mentalmente, quanto menos você lê, pior vai ficar na tua mente. Quanto mais você trabalha situações de leitura ou de quebra-cabeça ou outras coisas que estejam exercitando a sua mente, né, ela vai melhorar. Mas se nada fizer, a tendência dela é piorar. Então, é você identificar o problema e trabalhar em cima para resolver, nem que seja de forma paulatina. Então, no nosso dia a dia, as nossas imperfeições, nós temos que identificar o problema, não nos punir, porque acho que também o grande erro que se tem hoje por parte de alguns cristãos é ficar se punindo por determinadas coisas que às vezes acontecem de forma, quando eu falo, de uma forma assim, que você não, às vezes tem alguns erros que você comete, mas você não quer cometer, mas tem uns que podem ser evitados. Por exemplo, matar é errado, não se pode matar. Então, se cometer um crime dessa natureza de matar, tem que ir para a cadeia. Roubar é um crime, é um erro muito grave. Ah, mas às vezes eu me sinto tentado
a pegar alguma coisa. Não, mas a pessoa não vai dar falta. Está errado, não pode. Esse erro tem que ser evitado. Tem que ser evitado, né? Erros que vão prejudicar pessoas, mentiras que vão prejudicar pessoas, não podem ser cometidos. Tem que lutar contra isso. Não podem ser cometidos. Comportamentos horrorosos, comportamentos não cristãos, né? No meio evangélico, idolatria a pessoas, idolatria a outros deuses, não podem, não pode, não pode. Idolatrar uma pessoa até muito mais do que o próprio Deus, não pode. Esses erros têm que ser banidos, banidos do seu coração, da minha vida, da vida de qualquer pessoa, não pode. Então, são erros que têm que ser identificados e não podem ser cometidos. Agora, tem erros, né, que as pessoas, esses erros estão dentro das pessoas, vamos falar sério, assim, abertamente. São erros sexuais, outros tipos de erros, que esses erros estão nas pessoas, né, mas ela precisa também chegar, identificar e vencer essas batalhas. Então, o que acontece? O cristão precisa ter essa mentalidade. Por isso que Jesus falou, eu não peço que os tire, mas eu peço que os guarde. Então você precisa se guardar dessas situações. Você tem que se capacitar. Você precisa aprender, você tem que desenvolver. Não é ficar se cobrando, mas, por exemplo, o jovem de hoje, das igrejas, o jovem da igreja, se ele quiser ter um futuro muito bom, né, se ele quiser ter um futuro promissor, ele tem que estudar. Tem que começar a trabalhar cedo. Ele tem que começar a chegar e a projetar o seu futuro. Tem que ser desde agora. Desde dos 17 anos, dos 15, quanto mais cedo começar, melhor. Mas você tem que identificar ali, se identificar que a pessoa, o jovem, está ocioso, que ele não tem comprometimento com os estudos, ele vai ter um futuro trágico. Né? Vai ser um futuro que ele não vai poder curtir muita vida, vai ter que trabalhar muito, né? E não vai curtir muita vida. Então, com todos os avanços que se tem hoje, né? Como existe uma informação melhor, então dá para hoje os jovens fazerem uma perspectiva do seu futuro, e com isso você só consegue vencer através, né, de estudando e se capacitando para o futuro. Isso é um ponto. É assim que se faz. Eu tenho que identificar e eu preciso trabalhar aquilo que eu quero. A mesma coisa, seja no casamento, seja numa relação, né? A gente vai até depois falar sobre casamento, dos comportamentos. Então, é importante que os cônjuges cheguem, né, cristãos, identifiquem ali os problemas em si e lutem para melhorar aquilo dali, né? A relação entre eles e a relação entre a família, identificar o que está causando esse processo e lutar contra isso. Então, e é a mesma coisa na questão pessoal, é a questão, né, dos erros. Eu preciso saber trabalhar. Não pode, por exemplo, na China, né, quando se fala de China, o comunismo, esquece isso. Lá, a juventude, os jovens, eles são entregues ao Estado com 7 anos de idade, e a China, ela dá uma base educacional muito grande para a sociedade da chinesa. A China hoje forma muitos engenheiros, né, e forma muitos profissionais a nível superior, e muitas vezes ela exporta esses vencedores, essas pessoas. Quando eu digo exporta, não é porque é uma mercadoria, não são mercadorias, não. A China, ela tem uma base educacional, ela forma esses profissionais e ela, no caso, ela envia esses profissionais para outros países para que eles possam lá também se aperfeiçoar, para que eles possam aprender, para que eles possam ajudar e ajudar a própria China, né? Quando eles voltarem, eles vão ajudar a própria China. Só que o nível de educação lá é tão forte, a exigência é tão grande, que muitos desses jovens lá têm problemas até psicológicos por causa da muita cobrança que é feita sobre os alunos, né? Então, também não pode ser tão forte assim. Você tem que ter uma base. Lá, os professores, os mestres, eles são respeitados. Lá, os mestres não podem ser desrespeitados como é aqui no Brasil. Se acontecer lá o que acontece aqui no Brasil, de jovens agredir um professor, ele está ferrado, entendeu?
Mas existe uma cobrança muito grande. Não pode ser assim. Você tem que querer, logicamente, né, uma qualificação, mas entender que em um certo momento você também precisa ter um período de descanso, mas não pode também cobrar aquele desempenho, vai se tornar uma compulsão. Então, isso tem que ser também no nosso cotidiano. Eu preciso, porque a Bíblia diz o seguinte, o caminho do justo é como o quê? Uma aurora. A aurora que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. O teu caminho tem que ser assim. Você tem que ser assim, uma aurora. Vai brilhando, 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 até chegar o dia de ser um dia perfeito. Não sei se vocês estão entendendo. Então, você tem que ter esse projeto. Nós temos que ter esse projeto. Compreender que nós somos falhos, sim. Que nós temos erros, sim. Que nós somos imperfeitos, sim. Mas eu não posso aceitar essa situação e eu tenho que buscar melhorar. Eu preciso identificar. Porque Jesus falou que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Não como você é um sal da terra e você é uma luz do mundo, você tem que chegar, você tem que temperar, você tem que brilhar, você precisa mostrar. E isso vai ser através de um comportamento seu, mas um comportamento maduro, entendendo que você também não é o próprio Jesus, né, que não tem pecado. Você tem pecado, sim, você tem seus erros, sim, tem suas falhas, sim, tem suas limitações, sim, mas você pode ir ali paulatinamente buscando o seu crescimento, tanto espiritual quanto crescimento social. Tem que caminhar com inteligência. A fé, ela é racional, gente. A fé é racional, ela não pode ser essa coisa que nós estamos tendo aqui, que nós estamos tendo de forma irracional. E tem que, não é assim. Não é assim, né? As pessoas, os cristãos, têm que se divertirem, sim, têm que buscar um lazer, sim, pode ver bons filmes, sim, uma boa programação, sim, podem se relacionar de forma responsável, sim, né? Os cristãos podem torcer para os seus clubes de futebol também, sim, podem fazer tudo, assim, tudo entre aspas, sabe do que nós estamos falando, né? Porque foi o que Paulo falou, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém a fazer. Então, tem que saber aquilo que convém a fazer. E quando fizer, vai fazendo, né, de uma forma responsável, com inteligência, entendendo que a sua luz é uma aurora que vai brilhando até se tornar um dia perfeito. Então, vai identificando, tenha a sua relação com Deus, tenha a sua relação com as pessoas que estão à sua volta, com a tua família, mas sempre buscando melhorar, sempre buscando crescer, sempre buscando, né, ter um amadurecimento, que com certeza você vai obter as suas vitórias, porque os cristãos, né, o que nós estamos vendo aí hoje é uma aberração, né? Então, em algumas situações é uma aberração, é uma Babilônia de alguns que nós estamos vendo por aí. Esses daí vão prestar conta com Deus, porque estão fazendo o erro, estão cometendo e cometendo com a ciência, cientes do que estão fazendo. Não vão passar desapercebido. Eles podem até pensar que eles estão tendo a vitória, mas breve, né, a casa deles vão cair. Mas você não. Você que tem temor a Deus, você que busca o Senhor, então vai caminhando, se tropeçar ali, levanta acolá e, né, vai depressa, porque você tem contigo a vitória e comece a cantar. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.